Na aula de hoje vou terminar a parte de arquivos, né? Apresentando aqui duas funções. Na verdade, falta aqui outras duas. Rewind, né? O fseek, para a gente completar e ter todas as funções não, as principais funções aqui de leitura e escrita, né, em arquivo binário e arquivo texto, né, que eventualmente vocês precisem utilizar. Uma aplicação grande, vocês não vão trabalhar com arquivo bruto, do jeito que a gente está fazendo aqui. Mas assim, para alguns dados, né, alguns arquivos de configuração, etc., esse é o formato que vocês vão encontrar disponível, né, e que é utilizado na maioria das linguagens de programação, tá? Então, duas funções que falta aqui eu apresentar a vocês é o fread e o fwrite, né? Eu acho que eu cheguei a comentar, mas eu vou dar uma explicação mais precisa aqui de como é que funciona para arquivo binário, né? Então essas funções, né, são usadas, por exemplo, para escrever não um valor, mas um conjunto de valores, tá? O tamanho do buffer. O buffer pode ser o quê? Um vetor, pode ser uma estrutura. A maioria das vezes a gente vai estar lendo e escrevendo estrutura, né? O formulário, né? Os dados os dados, por exemplo, de um funcionário, de um projeto, né? Os dados sobre uma determinada entidade, né? Que a gente quer que esses valores persistam entre uma execução e outra, tá? Então a gente vai gravar em arquivo. Essa que é a ideia. Se eu não gravar em arquivo, os valores que eu digitar vão ficar só naquela execução. Na hora que eu finalizo o meu programa, os valores que foram entrados vão ser perdidos. Daí a utilidade de arquivo, né? Vocês vão ver esse conceito depois, né, em outras disciplinas, né, em banco de dados e aí vocês vão ver assim coisas mais elaboradas do que eu estou apresentando aqui, certo? Então como é que seria o fread e o fwrite? Vou fazer aqui um exemplo, né, como é de praxe, para a gente ver funcionar. Certo? Então tem aqui as minhas bibliotecas. Eu vou ter aqui um registro que eu vou criar, tá, pessoal? Então vamos pensar assim, o que eu vou querer representar? Ao invés de agenda, que tá vou colocar aqui projeto. Tá? Eu vou criar aqui um tipo que eu vou chamar de projeto. Certo? E esse projeto ele vai ter dois campos basicamente, typedef na verdade, né? Typedef. Definindo um tipo que vai chamar projeto, vai ter dois campos. Um campo é o nome do projeto, um literal, e número de participantes, que vai ser um inteiro, tá? Então esse vai ser o meu projeto. Ah tá, faltou aqui o tipo, né? Uma estrutura. Struct. Eu estou entendendo porque ele não está formatando para mim, agora entendi. Então existe agora um tipo, novo tipo, pessoal, que eu vou chamar de projeto, que na verdade é o quê? Uma estrutura que tem dois campos, né? Um nome e um inteiro, né? Um registro, vamos pensar assim. Então eu quero gravar e ler agora, cadastrar projetos, por exemplo, né? Um sistema que eu estou desenvolvendo. Então primeiro nós vamos ter que ter um arquivo onde a gente vai manter esses dados. Chamar esse arquivo aqui de... Eu tenho mania de colocar arquiproj, vamos ver, proj. É um arquivo de projeto que eu vou criar, certo? Então, aqui uma coisa interessante que eu vou fazer, ó. Normalmente a gente abre, não é isso? Se o arquivo não existir, eu vou abrir para... eu vou ter que criá-lo. Agora, se o arquivo já existir, eu vou querer cadastrar esse projeto a partir do último que eu já tenho, né? Então, na verdade, eu vou tentar duas aberturas aqui, tá, pessoal? A primeira abertura que eu vou tentar é essa daqui, ó. Abrir o arquivo, né? fopen. E aí eu vou dar um nome dele. Vamos chamar de projetos.dat. Dat aqui é de dados, tá? Data, sei lá. Eu vou tentar abrir isso como um arquivo binário para append, né? Para anexar novos projetos. Toda vez que eu executar esse programa, eu vou estar cadastrando um projeto. Então, o que acontece? Eventualmente, essa abertura não vai poder acontecer, porque não existe esse arquivo projeto, tá? Então, eu vou fazer esse teste. Se, depois que eu abrir esse arquivo, o resultado for nulo, tá? Eu posso simplificar isso também para isso, ó, pessoal. Se não proj. A proj é um valor zero. Se eu negá-lo, ele vai virar 1, que é verdade. Ou seja, quando for zero, ele vai entrar nesse if aqui, tá? Esse não proj aqui é o mesmo que proj diferente igual a nulo. Ou seja, não consegui abrir para append, para anexar. Então, logo em seguida, eu vou abrir eu vou criar esse arquivo. Vou supor, então, que não foi possível abrir porque ele não existe, tá? Então, faremos assim. Vou abrir, então, vou criar um arquivo, né, para escrita, um arquivo que eventualmente não existe, por isso que eu não consegui abri-lo para anexar, certo? Então, essa é uma alternativa, uma sequência de abertura aqui padrão, né? E aí eu posso testar de novo, se não foi possível abrir, né, para criar porque o disco está cheio, né? Alguma coisa do tipo.
E aí aborta a execução do programa. Não é possível executar, né? Porque vai dar errado. Certo? Então aqui abriu o arquivo. Nós vamos agora fechar o arquivo no final. É bom fazer isso em pares para a gente não esquecer, né? Todo arquivo aberto tem que ser fechado. Agora a lógica do meu programa. Basicamente o que eu vou fazer nesse programa aqui, vou fazer separado assim um programa em que eu vou cadastrar os projetos e um outro programa em que eu vou apresentar os projetos cadastrar. Então como é que vai ser feito isso? Eu vou ter que criar uma variável, né? Que é o registro do projeto. Certo? O reg aqui é o registro do projeto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar lendo, escrevendo aqui, né? Então, basicamente, eu vou fazer um do while aqui, né? Vou fazer isso enquanto, por exemplo, o nome de projeto não é vazio, né? Quando a pessoa digitar um enter no nome do projeto, ele vai ser vazio, aí eu paro de ler, certo? Então, enquanto o registro, né? Ponto, nome. Índice 0. For diferente de 0, tá, pessoal? Quando eu apertar um Enter no nome vazio, eu posso comparar ele com vazio também. Quer ver? Vamos fazer a comparação vazio, fica mais fácil de entender. Mas dá para simplificar. Então, comparar o reg.nome com vazio. Certo? O valor aqui, ele retorna para mim 0 quando é igual, né? Então, quanto não, strcmp, reg.nome e vazio. Então, quando eu digitar um nome vazio para o campo nome do projeto, ele para de repetir, certo? Então, eu vou precisar desse string.h para poder usar essa... Nossa, tem um pelinho aqui, vou botar. Vou ter que incluir aqui string.h, pessoal, para poder... usar essa função strcmp para comparar string, tá? Aqui eu vou ler nome do projeto e o número, né, do número de participantes. Vamos fazer aqui, vamos direcionar essa entrada, né? Digite o nome do projeto e a gente vai ler esse nome do projeto, certo? Como é que a gente lê? Podemos usar, por exemplo, o fgets, né? Isso aqui eu vou fazer em reg.nome. Qual que é o tamanho máximo? É 20, né? E de onde eu vou ler? Vou ler do teclado. O fgets é uma função, né? Que eu vou usar aqui para fazer essa leitura. Eu posso corrigir aqui aquele probleminha que a gente tem, né? De ter o enter no nome. Atribuir o /0 no lugar desse enter, né? Detalhezinhos que a gente tem que cumprir aqui para poder usar essa função para ler do teclado. Na verdade, ela usa para ler de arquivos no geral e ela vê o enter como final da entrada. E aí eu tenho que corrigir isso porque senão fica um enter a mais. Quer dizer, esse string não vai estar vazio. Certo? Então, feito isso, eu já tenho o nome do projeto. Agora eu tenho que ler a quantidade, né? Então, vamos ler aqui número de pessoas, né? É legal fazer nos textos aqui, ele cair sempre na mesma coluna, tá, pessoal? Para ficar bem formatadinho. Vocês vão ver que vai ficar legal na hora da entrada de dados. Esse string aqui vai aparecer e o sinal de entrada vai estar do lado, né? Bem interessante aqui. Vamos fazer um scanf, né? Para ler esse campo, vai ser um inteiro. Né? Eu vou ler esse valor aonde? No campo, número de participantes no meu registro de projeto. Certo? Assim que vai ser feita a leitura. Então vamos ver se deu certo. Ele vai estar lendo, na hora que eu digitar Enter, ele para de ler. Basicamente isso. Se eu fizer só assim, né? O que vai acontecer? Ele vai ler, mas os valores que eu estou digitando, ele não está guardando. Concorda comigo? Olha lá, digite o nome do projeto. Projeto 1. Quantos participantes? 10. Né? Opa, o que parou? Não, então aqui, enquanto for diferente de /0, diferente de 0, não tem essa exclamação aqui não, tá, pessoal? Quando for igual a vazio, né, é que vai ser 0, que é falso, e ele sai da repetição. Então é sem aquele enter mesmo. Por isso que ele não repetiu, porque a condição não foi satisfeita já de cara. Vamos chamar de projeto 1, tem 10 participantes. Olha lá. Ele tá pulando porque aquele enter, ele não tá... O enter aqui do scanf, ele não tá consumindo, tá? Podemos colocar um getchar aqui para consumir isso. Tem uns probleminhas de entrada. Então eu posso ler no participante como inteiro e depois converter para ler como literal e converter para inteiro, né? Tem várias coisinhas aqui que a gente pode fazer. Agora vai dar certo. Ó. Projeto 1, 10 participantes. Tá lendo de novo. Ó. Projeto 2 tem 5 participantes. Né? E o projeto 3 eu vou deixar vazio. Ó. Certo? Quer dizer, e quando o projeto 3 for vazio, eu não preciso ler o número de participantes. Né? Então eu poderia fazer um teste aqui também. Ó. Mesma coisa. strcmp, reg.nome
e string vazio, quer dizer, se for diferente de vazio, né, que é o que está sendo feito aqui, que quando for vazio é falso, ele nem vai entrar aí eu leio o próximo, tá? Estou melhorando aqui minha entrada de dados, mas perceba, os dados que eu estou digitando estão sendo perdidos. Por quê? Porque eu não estou gravando, não estou salvando, não estou guardando no meu arquivo, tá? Então aí eu vou acrescentar agora a função para poder gravar. Vamos lá, ó, projeto 1, 10 pessoas. Projeto 2, 5 pessoas. E aqui eu vou digitar Enter. Na hora que eu digito um Enter, ele dá um string vazio, ele não vai ler o número de participantes, pronto, acabou. Então, cada vez que eu estou executando, eu estou preenchendo o mesmo registro, só que com dados diferentes, né? Então, a primeira vez eu estou preenchendo o registro com projeto 1 e 10, segunda vez eu estou preenchendo o mesmo registro com projeto 2 e 5, né? E a terceira vez eu estou preenchendo com o registro vazio. Então, na verdade, eu só tenho que fazer agora é gravar. Para gravar, a gente tem uma função, que é essa daqui, ó, fwrite. Tá? Então, qual que os parâmetros da função? Primeiro, é o endereço do registro, né, contém os dados que eu quero gravar, tá? O outro parâmetro aqui é o tamanho desse registro, então posso usar aquela função categórica, né, para verificar o tamanho desse registro. Quantos registros eu quero gravar? Vai ser um só de cada vez. E em que arquivo que eu quero gravar? Quero gravar no arquivo de projeto, tá? Então essa é a função, ó, para gravar o que eu estou digitando no meu arquivo de dados. Certo? Quando essa função for executada, nós vamos ver que o meu arquivo está sendo criado e tem 0 byte, ó, projeto.dat, eu estou criando ele aqui e estou fechando ele aqui, mas não estava gravando. Agora sim eu estou gravando. Então, cada vez que eu executar agora, ele vai gravar projetos nesse arquivo. Vamos fazer de novo, ó, compilar, executar. Certo? Agora sim, ó, projeto 1 tem 9 pessoas. Projeto web vai ter 5 pessoas. O projeto, ele pediu o nome do projeto, eu digitei 0, ele já saiu. Já gravei os dois, né? Verifique aqui que projeto.dat agora tem dados lá guardados, ó, tá vendo? Ele está guardado no arquivo binário, que é 20, 48, né? É 20 bytes para o nome, mais 4 bytes aqui para o número de participantes. Então, 24 bytes cada projeto. Tem 2 projetos cadastrados lá, foi para 48. Vamos executar de novo. Perceba que o que eu digitar agora, ele vai completar, né? Ele está fazendo um append. Ele tenta primeiro fazer o append, né, para depois executar. Como o arquivo já existe, né? Então vamos cadastrar mais um projeto aqui. Vai ser o projeto Linux, né, que vai ter mais 20 pessoas trabalhando nele, certo? Percebam aqui o arquivo, pessoal. Agora tem 72, quer dizer, 48 mais 24, 72. Tem 3 projetos ali dentro. Esse programa aqui eu só estou cadastrando, né? Nós poderíamos fazer a leitura desse arquivo todo aqui, de novo, né? Para apresentar o final. Ou poderíamos fazer no outro programa também. Podemos fazer aqui ou no outro programa. Como é que eu faço para fazer aqui, né? Depois de cadastrado todos, eu posso voltar no início do arquivo, que é esse aqui, tá? Fseek que eu dou nome do arquivo onde eu quero posicionar, quantas posições e a partir de que extremidade, tá? Então, a gente tem 3 possibilidades aqui, ó. Fique cur, né, que é a posição corrente, o fim ou a posição que eu vou ajustar, né, que é a posição 0, que é esse caso aqui, ó. Certo? Então, eu quero posicionar no início do arquivo, aqui é como se eu estivesse rebobinando, tá, pessoal, meu arquivo. Até tem uma funçãozinha para isso também, né? Se estivesse voltando, vamos pensar o arquivo como se fosse uma fita. Então, eu estou voltando a fita para o início e agora eu posso fazer a varredura nesse arquivo. Enquanto não for fim do arquivo projeto, né, o que eu vou fazer? Eu vou ler desse arquivo. Como é que eu leio um registro desse arquivo? Fread, certo? E aí é a mesma sequência. O registro onde eu vou ler, o tamanho desse registro, quantos registros eu vou ler e de onde que eu vou ler, que é o arquivo projeto. Tá? Em sequência, eu vou mandar escrever aqui na tela esse registro. Então é %20s espaço. Vou colocar 2 pontinhos aqui só para separar. %d participantes /n. E aqui eu coloco os campos, né? reg.nome, reg.número de participantes. Certo? Então eu vou fazer isso enquanto não chegar no fim do arquivo. Vocês vão ver que vai ter um pequeno probleminha aqui que a gente vai corrigir também, tá? Então basicamente é isso, ó. Eu tô abrindo o arquivo, né? Se ele não existir, eu tô criando. Como ele criar, eu vou abrir para anexar nele. Então toda nova inclusão aqui vai ser colocar a partir do final. Aí a partir do final eu leio um registro, se tem nome, aí eu vou ler o número de participantes e aí vou gravar naquele arquivo. Quando eu terminar, quando digitar um nome em branco, aí eu volto para o início do arquivo. Aqui eu estou rebobinando meu arquivo, né? E agora eu vou varrer esse arquivo, né, apresentando todos os valores que estão nele. Então, leio o registro, escrevo. Leio o registro, escrevo. Então, vamos ver.
Compilou, né? Vamos executar. Primeiro ele vai pedir para eu digitar aqui nome. Se eu não digitar nenhum, ó, ele vai ficar lendo os registros e escrevendo aqui na tela. No caso, ele entrou num loop aqui, né? Por que ele entrou nesse loop? Será que ele não voltou no início do arquivo? Deixa eu ver onde é que está errado aqui, pessoal. Enquanto não for fim de arquivo, a condição é essa mesmo. Aí eu vou ler o registro, que é o fhit, quantos, né? Um só, e escrevo. Aí leio o próximo. Não é fim de arquivo, leio o próximo. Aí por diante. Vou botar um getchar aqui, ó, pessoal. Que é um jeito da gente ficar interrompendo, né? Fazendo um passo a passo aqui para ver o que está acontecendo. O SOS, quando eu chego no fim do arquivo, essa função, o projeto é como se fosse uma estrutura que contém dados do arquivo que eu estou manipulando, né? É o string do meu arquivo. Então, quando eu leio o último registro do arquivo, em projeto está marcado que eu estou no fim dele. Aí essa função SOS retorna verdadeiro quando eu estou no fim desse arquivo. Quando eu já li todos os registros desse arquivo, tá? Vamos compilar aqui de novo, vamos executar de novo, certo? Vamos dar um valor aqui. Vou dar nome aqui, ó. Vou cadastrar mais um projeto. Projeto Luiz. Né? Quantos participantes vai ter? Vai ter um só. Esse outro projeto não tem nada. Aí ele tá escrevendo aqui, ó, um participante, mas ele não tá andando, né? É como se ele não estivesse lendo o meu arquivo. Eu acho que o problema está nesse aqui, que eu estou executando ele de errado. Velho. Deixa eu ver um exemplo aqui, rapidinho. Uma colinha aqui para ficar mais fácil de ver. É exatamente isso, ó, que eu vou mostrar esse outro programa para vocês. Ó. Eu posiciono no início e aí estou varrendo o arquivo. Aqui eu estou procurando um determinado telefone, enquanto não for fim do arquivo. Ah, tem um probleminha aqui. Hein? Eu estou abrindo para anexar, né? E aí ele só está no final do arquivo, ele não volta, não. O tipo de abertura não habilita que eu volte no início do arquivo. Na verdade, eu teria que abrir para anexar, e ler também, tá? Precisa de mais esse modo aqui, ó. Ler e escrever, tá? Ele abre e posicionar no final, mas ele me habilita a ler, se não me engano. Vamos tentar. Tem alguns detalhezinhos com relação à abertura, pessoal. Olha lá, agora sim, ó, ele está apresentando para mim os projetos. Ó. O último aqui ele apresentou com mais um, tá vendo? Tem um pequeno probleminha aqui, que o último está sendo repetido. Quer dizer, por que está acontecendo esse probleminha? É porque eu preciso depois que eu leio, é que eu percebo que eu cheguei no fim do arquivo. Então esse teste aqui, ó, se não fim de arquivo, eu tenho que repetir antes de fazer a escrita. Quer dizer, eu só vou escrever se depois de ler eu perceber que eu não cheguei no fim do arquivo, tá? Então vamos executar de novo, compilar de novo e vamos executar de novo. Ó, não vou dar nenhum nome. Ele vai apresentar para mim os projetos que estão cadastrados, né? Se eu der algum nome, ele vai cadastrar e depois apresentar outros. Por exemplo, vamos colocar aqui projeto AS. Quantos alunos vão ter? Vão ter 60 alunos da turma, certo? Tem outro projeto? Não. Aí ele vai mostrar para mim em sequência todos os projetos que estão cadastrados. Então tem o projeto 1, né, que tem 9 participantes, projeto web, etc. Estão vendo? Esses dados persistem. Toda vez que eu executar agora, esses dados estão guardados também. Estão guardados em disco, né? Não estão só na memória. Essa é que é a ideia, tá, pessoal? Vocês vão ver isso em arquitetura. É como se a gente tivesse uma pirâmide, né, de lugares aqui na memória, tá? Então, a gente tem a memória que está dentro do processador, né? Que são os registradores. A gente tem a memória propriamente dita, né? Que é a memória RAM que a gente fala, né? É o que é mantido através de meia elétrica, etc. E a gente tem o disco, né? Também chamado de HD, certo? Vocês já devem ter visto esses nomes na hora que a gente está descrevendo uma máquina, certo? Então, quando você escreve uma máquina, ele diz pra gente essas capacidades aqui, ó. Então, basicamente, o programa, os dados para a gente poder usá-los, ele, em última instância, tem que estar no processador. O processador que vai transformar esses dados, comparar, multiplicar, dividir, fazer a operação que eu quero com aqueles dados. O programa, para poder executar, eu tenho que primeiro carregar na memória, tá? E aí os dados vão estar na memória também, mas para poder ser processado, ele tem que ser trazido da memória pro processador, tá? Então, isso daqui tudo isso daqui usa meio elétrico, tá? O que eu digitar e tiver na memória ou no processador, se eu desligar a máquina, perdi. Não tem mais como recuperar. Então, para eu poder manter entre uma execução e outra, eu tenho que gravar no arquivo, né? Então, por isso que existem os arquivos de dados, certo? Esse símbolo aqui não faz nem sentido mais para vocês, né? Que é um disquete. Então, quer dizer, eu fiz essa digitação aqui. Se eu fechar meu programa agora e não salvar, o que vai acontecer? Isso daqui tá só na memória, não vai ser guardado, né?
Para ser guardado, eu vou ter que salvar. Aí para salvar, eu tenho que dar um nome de um arquivo onde esses dados vão ser guardados. No caso, esse desenho, essa sequência de desenho aqui, nesse editor de desenho. Tá? Então é mais ou menos assim que existe também com programas, né, que a gente desenvolve. Esse programa ele está guardando o projeto. Se eu não guardasse, se eu não fizesse isso daqui, eu terminei de executar, os valores que eu digitei vão ser perdidos. Né? Agora aqui não. Os valores que eu estou digitando estão sendo gravados. Né? Na hora que eu termino de gravar, eu posiciono o início de arquivo de novo e varro esse arquivo apresentando tudo que foi cadastrado. Tá? Essa aqui é a ideia. A sintaxe é um pouquinho carregada, né? Mas o resultado aqui é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui um outro programa. Não tá aqui não. Pera aí, só outro. Que é um programa completo. Depois eu vou deixar disponível para vocês, pessoal, com todas as operações para manutenção de um arquivo binário, né, conforme está aqui em linguagem C. Tá? Esse exemplo aqui está lá disponível. Não é esse daqui não. Ué, não copiou. Pera aí. Agora sim. Aqui está o programa completinho, ó, que faz manter um cadastro, uma agenda, né? Uma agenda telefônica. Tá? Ele ficou extenso aqui, está num código só, né? Mas eu copiei ele 2 vezes. Olha que mais louco. Achei que não tivesse copiado, copiei de novo. São 170 linhas, né? Mas aqui tem uma estrutura bem interessante aqui de como é que pode funcionar um arquivo desse no meu programa. Então, declarei aqui, né, o tipo registro e o meu arquivo com variáveis globais aqui, né, que funciona, que estão disponíveis para todas as funções do meu programa. Meu programa principal, lá, eu estou abrindo para ler, né, leitura escrita ou para criar, né? Se não deu certo, aí eu aborto a execução do programa. Normal. No meu programa, vai aparecer um menu de opções. Né? Todas essas funções estão implementadas depois, tá, pessoal? Então, para eu poder ter as funções implementadas depois do meu programa principal, uma alternativa que a gente tem é só declarar aqui o protótipo da função, só a assinatura da função. Quer dizer, qual que é o tipo que ela retorna, qual que é o nome, quais os parâmetros que ela recebe. Né? Então, eu coloco tudo aqui para saber que as funções existem e a implementação delas vem aqui embaixo. Tá? É um jeito de organizar o código também, que fica bem interessante. E aí o que acontece? Ele vai apresentar o menu, esse menu pede para eu escolher uma dentre 5 opções. Né? Então a primeira opção é inserir, aí ele lê um registro e insere o registro. Aqui estou implementando como função. Se a inserção deu certo, inserção ok, caso contrário, erro na inserção. Mesma coisa para remoção, tá? Para listagem e para consulta de um nome. Né? E aqui todas as operações estão executando. A última opção aqui do meu menu são 5, que é finalizar o programa. Aí ele escreve fim do programa e fecha o arquivo. Tá? Então aqui está o menu, aqui a leitura, né, das opções desse menu. Aqui uma mensagem, né, para organizar aqui a entrada de dados. Aqui a entrada do registro, eu estou preenchendo o registro com os nomes, né, o nome e o telefone, basicamente. E tem um campo a mais que é o campo status, tá, pessoal? É o jeito que a gente está implementando aqui para apagar o registro. Eventualmente, se eu quiser apagar, o que eu vou fazer? Ele vai existir ainda fisicamente, só que o status dele é 0, então ele não vai aparecer em listagem. Quando eu consultar, ele não vai ser consultado e etc. A inserção, como é que eu estou fazendo a inserção? Eu posiciono no final do arquivo e aí escrevo esse registro que aparece como parâmetro aqui no final, nesse lugar. Tá? Como é que é para remover? Né? Então eu passo aqui um registro com o campo de nome, por exemplo, preenchido. Aí posiciono no início do arquivo, eu vou percorrer esse arquivo. Na hora que eu encontrar um registro de nome no arquivo igual ao registro e o status dele é válido, né, 1, aí eu vou mexer no status desse registro e vou gravar de novo esse registro. Tá? Em que posição? Na posição corrente, menos um tamanho de registro, ou seja, vou voltar um tamanho de registro, vou voltar no início dele para poder gravá-lo em cima, né, sobrescrevendo no arquivo de dados esse registro aqui que eu estou querendo remover. Na verdade, estou reescrevendo só com status 0, né, para que ele seja logicamente reconhecido como se não existisse no meu arquivo. Esse que é o retiro. O listagem, ele vai apresentar de maneira tabular, né, parecido com a lógica que eu fiz. Né. Aqui tem, ao invés de fseek 0, eu estou usando aquele rewind, né, que é rebobinar, né, voltar meu arquivo para a primeira posição. E aí ele apresenta os registros que estão gravados de forma tabular. O consulta, eu vou preencher um nome, ele posiciona no início, procura esse nome. Se esse nome existir e não for apagado, né, o estado dele é 1, então eu vou preencher meu registro aqui, ó, com os dados que estão nesse registro. Certo? Então basicamente são essas funções. Vou mostrar agora funcionando para vocês, nesse programinha completo aqui, que tem uma agenda telefônica, vamos pensar assim. Então vou compilar aqui, ó, ele chama cadastro.
certo? Ele está reclamando aqui, ó, que a minha função main não retorna int, ó, tá vendo? Esse é um código antigo meu, tem essas falhazinhas. Perceba que eu não coloquei aqui, ó, int, tá vendo? Ele executa, tá, pessoal? Só uma warning. Mas via de regra, minha função main, a assinatura é essa. Int, né? E void quando não tem parâmetro de linha de comando. Compilar agora vai dar certo. Vamos executar. Ah lá, ele dá aqui meu menu, né? O que eu quero inserir, por exemplo, um telefone. Ele pede para mim o nome e o telefone. Certo? Aí aparece o menu de novo. Inserção ok, deu certo. Inseri outro nome e outro telefone. Nome Eduardo e o telefone 2222, certo? Olha lá, inserção ok. Eu quero listar os nomes, então eu aperto 3. Ó. Ele apresentou aqui os nomes para mim. Né? Os nomes que estão cadastrados e os telefones correspondentes. Eu quero consultar um telefone, né? Então eu aperto 4. Ele pede para mim um nome. Aí ele vai procurar lá e vai escrever para mim, ó, o nome Luiz, o telefone está cadastrado, é 1, 2, 3, 4. Aperto o Enter para continuar. Né? E daí por diante. Eu quero remover o nome, por exemplo. Eu vou cadastrar mais um, cadastrar o Pedro 3333. Vamos listar para a gente ver que estão os 3 lá. Ó, tá vendo? Luiz, Eduardo e Pedro. Estão os 3 cadastrados. Agora eu quero retirar. Né? Vou retirar quem? O Eduardo. Certo? Remoção ok. Se eu mandar listar agora, ele vai apresentar o Luiz e o Pedro, o Eduardo não. Ele está no arquivo, tá, pessoal? Só que como o status dele, o registro, o status deles é 0, né, apagado, então eu não apresento, não consulto nem nada. O Rafael perguntou assim, ó, então o elemento, digamos assim, não é realmente apagado, e sim ele tem o status jogado para 0 e ignorado. Exatamente, assim que aconteceu, tá? Aí depois a gente poderia implementar uma função pack, né, uma função em que eu vou empacotar meu arquivo de novo. Então eu vou varrer o arquivo de novo, lendo de um arquivo e gravando em outro, né? De modo que nesse novo arquivo só existam os registros que não estão marcados como deletados. É assim que normalmente a gente trabalha com esse arquivo, tá? Por quê? Porque o arquivo é uma fita, pessoal. Como é que eu vou apagar uma música no meio, né? Se eu apagar a música do meio, ela vai existir ainda, né? Não sei se vocês sabem o que é fita, porque agora é tudo CD e... Mas vocês já viram uma fita na vida de você, uma fita cassete, por exemplo? Já, né, pessoal? Essas fitas antigas. Então, imagina você apagar um trecho da fita, né? Aquele buraco ainda vai existir, não tem como. Só se você pegar e cortar a fita e juntar aqueles 2 pedaços, né? Pra ter o efeito daquele trecho apagado, né? Então, um jeito também da gente recortar é assim, você recortar mesmo, fisicamente. Mas agora imagina no disco não tem jeito, né? Os registros vão aparecer guardados assim nessa fita que é o disco em ordem. Como é que eu faço para apagar um que está no meio? Eu teria que compactar, né? Mas aí dá trabalho. Ao invés de fazer isso, a gente marca aquele registro como apagar, para depois numa operação de manutenção eu apagar ele fisicamente através de uma releitura do arquivo, né? Eu vou percorrer o arquivo todo, leio e gravo no outro arquivo. Leio e gravo no outro arquivo. Depois eu renomeio esse arquivo, né? Com o nome do... Eu apago o arquivo antigo e renomeio esse arquivo para o nome correto, né? Para que essa deleção, né, seja efetivamente realizada. Tá? Então é um jeito assim bem primitivo de trabalhar com arquivos, mas é o jeito que funciona aqui em linguagem C, tá? Eu vou publicar isso depois para vocês estudarem, né? Não sei se vou pedir alguma coisa. Um outro ano eu pedi para acrescentar, né? Acrescentar campos aqui. Então só tinha nome e telefone. Eu posso colocar outras informações aqui, né? Por exemplo, identificação no Twitter, né? E outras informações relacionadas a esse cadastro que eu quero manter. Na verdade, não é uma função, viu, Rafael? Seria uma operação que a gente vai executar de manutenção. Assim como tem aqui o lista, retira, entra, consulta, você tem uma operação que normalmente a gente chama de pack, né? Empacotar o arquivo, né? Que seria fazer a deleção física desses registros que estão marcados como apagados, certo? Em banco de dados é assim também, tá, pessoal? Os registros, quando a gente manda apagar, ele vai marcado. Eventualmente, né, durante a manutenção do banco, é que ele vai ser depois efetivamente apagado. É pack, né, que a gente escreve assim, ó. Certo? Ao invés de gravar um registro, poderia gravar um vetor inteiro, tá, pessoal? Então, gravo o vetor inteiro e leio o vetor inteiro. Põe que eu quero um vetor que vai existir, né, entre uma execução e outra do meu programa. Então, poderia usar esse fread e fwrite também, para promover assim, uma persistência de dados. Quer ver? Vou fazer aqui um jeito em que eu vou ler um vetor. E esse vetor vai existir entre uma execução e outra. Tá? Como é que a gente poderia promover essa persistência aqui? Por exemplo, eu vou ter um vetor de 100 elementos, certo? E aí eu posso ler ou não. Quer ver? Eu vou perguntar se o usuário quer ler dado vetor.
Ou então eu posso fazer assim, ó, se o vetor não existe, eu vou ler. Então eu posso fazer assim, essa sequência, ó. Vai ter um arquivo que eu vou guardar esse vetor, certo? Aí eu tento ver se esse arquivo existe. Quer dizer, vou tentar abrir esse arquivo. Eu posso colocar tudo num if, tá, pessoal? E eu vou fazer assim, ó, se arc recebe FO. Então eu coloco na leitura, né? Eu tô lendo, eu vou abrir esse arquivo para ler, por exemplo, arquivo binário. Se ele existir, ao invés de pedir para o usuário digitar, eu vou ler, tá? Então, eu estou fazendo essa leitura, né, chamada da função, num teste. Essa função aqui, ela retorna para mim um valor, né? Essa atribuição tem um valor dela. Então, eu verifico. Se for diferente, foi igual a nulo, eu tentei abrir e deu nulo, só selecionado aqui, tá me enchendo aqui. Eu tentei abrir. Se a tentativa de abertura aqui deu nulo, então não consegui abrir, né? Então vou supor que esse arquivo não existe. Aí eu vou ler o registro, vou ler os dados do meu, vou ler dados aqui, né? Então vai ter uma variável inteira, aí igual, não vai ter tamanho 100, não, isso vai demorar muito, né? Vamos ler 8 valores, vetorzinho de 8 valores do meu programa. Se ele não existir, a primeira vez que executar, ele vai ter que criar, basicamente isso. Certo? Então aqui eu vou fazer a leitura. Conf %d, vetor mais i, né? Simplificar. Então, digite os dados do vetor. Vou colocar aqui. Certo? Então aqui eu estou lendo os dados para o meu vetor se ele não existir, se eu não conseguir abrir. Se eu conseguir abrir, perceba que aqui eu não estou abortando o programa, estou dando uma alternativa aqui se aqueles dados não forem encontrados no arquivo. Eu vou ler, né? Então eu vou fazer um fread, né? Onde é que eu vou ler? Vou ler no vetor. Qual que é o tamanho do vetor? 8 vezes, né, o tamanho de um inteiro. Certo? Quantos registros eu vou ler de uma vez? Quer dizer, eu posso fazer aqui, ó. Eu vou ler os 8 de uma vez, tá? Os 8 inteiros de uma vez. E de onde que eu vou ler? Do arquivo que eu consegui abrir, certo? Então, olha, se eu não conseguir abrir, é porque o arquivo não existe. O vetor não existe. Aí eu estou lendo e estou preenchendo ele aqui com dados. A próxima vez que eu executar, esse arquivo vai existir, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler os registros e ele já vai estar preenchido. Então, vamos mostrar aqui o vetor que eu preenchi. Através de uma leitura ou através de digitação de dados. Através de uma leitura no arquivo ou através de digitação de dados, né? Aqui eu não estou dando a oportunidade do cara alterar os valores desse vetor, mas é uma solução que está sendo apresentada aqui. Depois a gente pode melhorar, né? Aqui ele está reclamando que o i não foi declarado, vou declarar ele aqui, ó. Se eu tiver ele aqui, eu não preciso declarar aqui dentro do certo? Correções que estou fazendo aqui. No final, depois de fazer isso, eu vou gravar o registro inteiro, o vetor inteiro, tá? Eu vou gravar o vetor, eu tenho que passar endereço para a primeira posição, né? Qual que é o tamanho? 8 vezes o tamanho de um inteiro, né? Quantos desse tamanho eu vou gravar? Um só, né? E onde que eu vou gravar? No arquivo. Feito isso, eu vou agora fechar o arquivo. Ó, eu estou promovendo um esquema aqui de persistência de dados. Dados que eu digitar uma vez aqui, ele vai existir. Toda vez que eu executar aqui, tá? E aí, como é que chama? Vetor. Então, gcc vetor.c -o vetor. Então, vamos executar. Ó, a primeira vez ele não conseguiu abrir, então ele está lendo os dados. Vou digitar aqui, ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Esses são os 8 valores, certo? Falha de segmentação. Ele escreveu os valores, na hora de gravar ele deu erro. Então provavelmente tá. O tamanho da estrutura, talvez esse 8 aqui, o jeito que eu estou usando é que está errado. Quer ver, ó, vou fazer assim, o tamanho do vetor. O vetor ele tem um tamanho, ele sabe o tamanho desse vetor. 8 vezes. Legal, é mais geral aí. Aqui vai dar um pequeno probleminha, pessoal, que como ele tá, na verdade aqui, ó, eu abri para ler, né? Como não deu certo, eu tenho que criar esse arquivo também. Faltou fazer isso. Como é que a gente cria? Abrindo com W, né? Eu vou precisar disso. Se ele não existir, eu vou ter que abrir para criar arquivo binário. Então, outro problema aqui, né? Eu estou tentando fechar um arquivo que nem consegui abrir. Tentando gravar no arquivo que nem existe, né? Então, aqui eu vou criá-lo pela primeira vez, vou ler os dados dele, vou apresentar todos os dados que foram lidos, vou gravar isso daqui no arquivo, tá? E vou fechar o arquivo. Na verdade, eu fiz 2 correções agora, ó. Isso é legal também da gente discutir. Perceba, ó, tinha dado um erro aqui de falha de segmentação. Eu supus que era o erro aqui do fwrite. Eu já pensei aqui num outro jeito de escrever meu vetor, né? Ao invés de passar 8 vezes o tamanho de inteiro, o tamanho do vetor de uma vez, né? Ficou mais coerente aqui, eu achei. Só que, junto, eu fiz uma outra correção aqui, né? Que eu percebi que se eu passei por esse caminho aqui, o arquivo não foi nem criado ainda, ele existe. Se eu procurar aqui no meu disco, ó, não existe o arquivo vetor.dat.
tá? Ó, não existe. Esse arquivo inexistente. Por quê? Porque ele não foi criado em instância nenhum. Então eu percebi que existia um outro problema aqui. Qual das duas modificações que corrigia esse problema, pessoal? Não sei, né? Agora, se der certo, pode ser. Quer dizer, isso aqui com certeza estava errado, né? Agora, eu precisaria ter feito essa outra modificação? Não sei. Isso acontece muito, tá? Então é legal toda vez que vocês forem tirar um erro do programa, fazer uma modificação por vez, né? Não faça do jeito que eu fiz aqui. É isso que eu tô querendo dizer. Olha lá, digite os valores. Então vou digitar aqui, ó. 24, 6, 4, né? 8, 6, 5. Agora ele fez. Vamos ver se ele gerou aqui para mim um vetor.dat. Olha lá, tem um vetor.dat, certo? Qual que é o tamanho dele? 32, que é 8 vezes 4. Então, aparentemente, ele criou direitinho um vetor com 8 elementos, né? 8 vezes 4, 4 de inteiros aqui. Se eu executar agora de novo, ó, perceba que ele não pediu para eu digitar dados a segunda vez. E já escreveu os valores que ele tinha lido na execução anterior, tá vendo? Então os dados estão persistindo entre uma execução e outra. Toda vez que eu executar agora, né, ele já, ao invés de fazer leitura aqui, para criar esse arquivo que não existe, ele já está lendo todos os dados aqui. Então, esses dados estão sendo lidos, né, de uma única vez, ó, tá vendo? E aí eu apresento. Aqui eu tô mostrando para vocês como é que eu poderia ler um vetor, né? Ler e gravar um vetor. Perceba, suponha, por exemplo, que um vetor que você queira que exista entre uma execução e outra, né? Então seria uma forma de resolver esse problema, tá? O Paulo estava falando para vocês sobre imagem, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que eu uso para processar imagem. Vou mostrar aqui para vocês um formato de imagem que é um arquivo texto, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço em linguagem C para desenvolver os algoritmos todos que eu desenvolvo na disciplina, tá? Tem pacote, daria para usar outras linguagens, Python, Java, etc, tal, né? Usando pacote pronto, mas o meu curso de processamento de imagem, a gente implementa os algoritmos que estão nos pacotes. Eu não uso um pacote pronto, tá? E aí, ao invés de usar uma linguagem qualquer, eu uso C por conta da simplicidade, né? E aí fica bem legal. Quer dizer, esses pacotes que a gente tem em outras linguagens, Python, por exemplo, tá implementado em C, né? A gente usa em Python, mas a funcionalidade dele tá tudo lá em C. É legal a gente fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um arquivo e nós vamos ler e gravar esse arquivo. Esse esquema, pessoal, eu bolei lá na época que eu fiz meu mestrado. Meu mestrado é em processamento de imagem, sabe? E ficou muito legal. Tanto que o professor depois começou a usar também na disciplina dele. Ficou muito bacaninho. Quer ver? Ó? Eu vou pegar uma colinha aqui, mas eu vou desenvolver o código inteiro para vocês verem. É um arquivo texto. Eu vou botar aqui dentro dessa pastinha e eu vou desenvolver. Na verdade, né, no curso de processamento de imagem, eu apresento isso como uma biblioteca. Pronto. Eu não gravo .lib ou .o, né, uma biblioteca compilada, porque essa biblioteca a gente vai ampliando ela, vai mexendo nela no decorrer do curso, sabe? Mas eu uso... Quer ver, ó, vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó, os valores dela, os valores, né, de nível de cinza que define os valores dela, estão aqui nesse arquivo, ó. É um arquivo chamado PGM, né? É um arquivo texto que contém os dados da matriz imagem, tá? Então, suponha que eu queira ler esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, ele tem um número mágico, tá? Que é esse P2. Aí ele tem uma ou várias linhas, né? É um arquivo texto, então vou abrir como arquivo texto. Ele tem uma ou várias linhas de comentário. Aí os próximos dois valores inteiros aqui é o número de colunas e número de linhas nessa imagem. O próximo valor aqui é o número de linhas e número de colunas. Eu tenho como definir o tamanho da matriz imagem, né? Com esses dois parâmetros. Então eu tenho como criar agora uma estrutura para poder armazenar os pixels todos dessa matriz, né? Imagem. E o próximo valor que vem aqui é o máximo nível de cinza. Quer dizer, qual que é o maior valor aqui que representa um tom de cinza de cada um dos pixels da imagem. E o que vem em sequência, pessoal, são os valores da matriz, tá? Então, os primeiros 600 valores aqui, ó, são a primeira linha da minha matriz. Os próximos, né, 600 valores, segunda linha da matriz. São 404 linhas que tem essa matriz, tá? Então, como é que eu faria para poder ler isso e guardar numa variável, tá? Então, vamos desenvolver aqui uma rotina ler imagem. Tá? Então vou dividir aqui minha tela com código para eu poder saber como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou desenvolver aqui para vocês a biblioteca que já está pronta, tá? Então eu vou declarar uma imagem aqui, olha que legal. Vocês têm tudo que a gente já discutiu até agora, vocês já viram, tá? Essa é a minha imagem, ó, typedef
image. Toda vez que eu precisar agora de uma variável imagem, eu vou declarar com esse tipo aqui, ó, imagem, tá? O que que significa? Significa um vetor, né? Pode ser um ponteiro, mas pode ser um vetor cuja dimensão não sei, né? Um vetor de inteiros. Então, vetor onde eu vou guardar aqui todos os valores. Como é do 0 a 255, pessoal, eu consigo armazenar num caractere sem sinal, tá? Num byte. Então, ao invés de inteiro, poderia ser um byte. Mas a declaração genérica de uma variável para guardar a imagem seria essa daqui, tá? Então, eu vou fazer aqui minha função ler-imagem, né? Então, ela vai devolver para mim uma imagem como resultado dessa leitura, tá? Eu vou passar para ela o nome do arquivo texto, quando tem a imagem que eu quero ler, e ela vai devolver para mim o número de linhas, o número de colunas e o máximo nível de cinza da imagem que está sendo lida. Tá? Então, assim que vai ser a função que vai ler os dados dessa imagem aqui. Ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que ler dessa imagem, vou pegar uma colinha aqui para mim, então, rapidinho. A primeira coisa que eu vou ler eu vou ter que ler linhas, né, dessa minha imagem. Então, eu vou declarar aqui uma variável linhas, ó. Linha, né? Qual que é o tamanho da linha? Vamos pensar que não ultrapassa 100 colunas, tá? 80 colunas, 200 colunas, 1000 colunas, não sei. Vou colocar 1000 aqui, não tem problema também não, né? Então, quantas linhas eu vou ler? Cada vez que eu digitar aqui, ele vai ler uma linha desse arquivo, né? Primeiro eu tenho que abrir um arquivo também que vai ter a imagem. O nome dele veio com parâmetro aqui, mas eu não abri ainda, né? Então, vamos tentar abrir aqui, ó. Como é que eu faço? Arc recebe fopen, né? O nome do arquivo veio com parâmetro aqui na minha função. Eu vou abri-lo como para leitura um arquivo texto, certo? Aí, logo em seguida eu testo. Se arc for igual a nulo, significa que eu não consegui abrir. Então, já deu errado, né? Aí eu posso retornar nulo aqui, ó, pessoal. É um jeito de sinalizar para o programa que deu errado, certo? Que eu não consegui ler a imagem. Uma alternativa que eu tenho para resolver o problema aqui, tratar essa exceção, né? O que eu faço agora? Eu vou fazer só a leitura e a escrita aqui de todas as linhas, só para vocês verem, tá? Então, enquanto não for fim de arquivo, o que eu vou fazer? Vou ler... Eu vou ler uma linha, então vou fazer o fget para ler a linha inteira, tá? Eu vou ler aonde? Ó, ele pede para mim em que lugar que eu quero ler. Eu vou ler nesse vetor linha. Qual que é o tamanho? No máximo 1000, né? E em que arquivo que eu vou ler? Esse arquivo que eu acabei de abrir, certo? E aí, cada linha lida, eu vou escrever aqui em sequência, para aparecer na tela, né, o que eu tô lendo. Certo? Eu vou fazer assim só para rastrear. Não é isso que eu quero, né? Na verdade, eu quero preencher um vetor com esses dados aqui, né? Que vai ser a minha imagem, tudo bem? Então, faço isso até o final. Quando eu terminar aqui, eu vou fechar esse arquivo. Então, ó, tudo aqui que eu tô fazendo, vocês já viram, tá? Não tem novidade nenhuma. Eu quero ler os dados desse arquivo texto, só que agora depois eu quero separar isso daqui, né? Em valores, para preencher um vetor, que é o que eu vou retornar com o resultado chamado dessa função, né? Então, vamos fazer aqui meu código agora, né? Meu código, eu vou abrir o arquivo, eu preciso de uma variável imagem, né? Em que eu vou fazer a leitura de uma imagem. Aí eu tenho que passar para ela aqui, só não vou ler aqui não, vou declarar primeiro para depois ler. Vou precisar de uma imagem no meu programa, vou precisar das variáveis do tamanho da imagem, né? NL, NC e máximo nível. Então, agora eu vou fazer a chamada aqui da minha função. Ler imagem, eu vou passar o nome do arquivo, chama Stanford.pgm, tá? E ele vai devolver para mim também o número de linhas, o número de colunas e o máximo nível de cinza, né, da imagem que ele está lendo, certo? Vamos ver se vai dar certo. Ó, ler imagem, né? Do jeito que está implementado aqui, ele não está lendo, não está preenchendo vetor, né? Não está retornando nada aqui para mim. Né? Mas eu vou fazer isso acontecer aqui dentro da minha função. Se eu executar aqui agora, né? O que vai acontecer? Ele vai simplesmente escrever os valores, linha por linha aqui do arquivo que está lendo, né? Ler imagem, ler. Vou chamar só de ler. _ler. Ah lá, ele escreveu tudo que ele leu, né? Todas as linhas que ele leu, tá vendo? Desde o início. Tá, só que agora eu quero separar isso daí, né? Eu vou fazer, na verdade, a leitura dessas linhas aqui iniciais, ó, separado. Né? Por quê? Porque eu posso, eu vou ler, a primeira linha, por exemplo, que eu leio, ela tem que conter o valor P1, né? P2. A gente vai fazer esse teste. Ó. Vou ler em linha, vou fazer isso fora da repetição. No máximo 100 caracteres, né, do arquivo. E aí, primeira linha que eu leio, o valor tem que ser igual a
P2, né? Comparar o valor que eu li na linha com o string P2. Se for diferente, pessoal, tem erro nesse arquivo. Esse arquivo não é PGM, não tem como ler, porque isso aqui não é um arquivo de imagem, tá? Então, um jeito da gente cercar se aquilo é um arquivo de imagem ou não. O número mágico é um jeito de fazer isso, tá? Eu vou retornar nulo, né? Toda vez que tiver algum erro. Tá, então já li a primeira linha, que é P2. Vamos ler agora a segunda linha, que é linha e coluna, né? Só que ao invés de ler usando o get, nós vamos ler usando o scan, né? O que eu vou ler desse arquivo aqui, ó? Desse arquivo, eu vou ler dois inteiros, né? Que é o %D. Esses inteiros são o quê? O número de linhas e o número de colunas, né? Número de colunas e número de linhas, nessa ordem, tá, pessoal? Por que eu não ponho o E comercial na frente aqui, né? Porque eles já são ponteiro, ó, tá vendo? A declaração aqui já são endereço, então não tem que passar. O endereço do variável com guarda-endereço, não faz sentido. Então já li o linha e coluna. Agora a gente vai ler. Ah, tá, pera lá. Faltou saltar as linhas de comentário, tá, pessoal? As linhas de comentário, a lógica vai ser essa daqui, ó. Eu vou ler várias linhas. Na verdade, eu vou ler uma linha. Essas linhas aqui, ó, de comentário. Ó. Antes de ler o número de coluna e o número de linhas, vou ler a linha de comentário. Então, estou lendo aqui uma linha. O comentário, o primeiro caractere desse literal tem que ser o cerquilha, tá? Eu vou fazer isso. Ó. Enquanto linha índice 0 for igual ao cerquilha, né? Então é uma linha de comentário. Então eu vou ler a próxima linha. Né? Posso ter várias linhas de comentário, né? O padrão especifica que isso pode acontecer. Vou fazer isso aqui dentro da repetição. Então aqui eu estou saltando os comentários, né? Eu li o P2 aqui, né? Essa primeira linha. Li os comentários, ou várias linhas aqui. Li agora o número de linhas e número de colunas. Nós vamos ler agora máximo nível de cinza. Certo? Oi. Ah, verdade. Aí o diferente é não igual, né? Que quando for strcomp retornar para mim é 0. Não, é assim mesmo, tá? Por quê, ó? Se o strcomp, que assim, ó, se verdadeiro, ele vai retornar esse nulo. Quanto que vai retornar um valor diferente de 0? Quando for diferente, quando for maior ou menor que P2. Quando for igual a P2, é 0, é falso, ele não entra aqui, ó. Então é essa lógica mesmo. O strcmp, ele traz essa dúvida mesmo, viu? Porque ele retorna 0 quando é igual, que é falso, né? Então a gente tem que quebrar a cabeça aqui na hora de fazer a tradução correta, tá? Vamos experimentar. Se der errado, ele vai abortar logo no início aqui, né? Tudo bem, ó. Feito isso, pessoal, já tem número de linha, número de colunas, tem máximo de ciência, etc. Agora eu posso ler os dados, né? Quer dizer, na verdade, eu posso criar uma imagem, né? Que é o meu vetor daquela dimensão. Tá? Então, eu vou criar a imagem aqui. Qual que é o tamanho desse vetor para conter todos os valores? Vai ser número de linha vezes número de coluna, né? Então, eu vou fazer assim, ó. A minha imagem vai receber malloc de número de linha vezes número de coluna vezes tamanho de inteiro. Eu estou criando um vetorzão que possa armazenar todos os valores dessa minha matriz imagem. Tudo bem? Então fiz aqui. Agora eu não vou ler qualquer coisa, eu vou ler inteiro. Quantos inteiros eu vou ler? Número de linhas vezes número de colunas, né? Para preencher esse vetor, tá? A gente vai fazer assim, ó. Posso fazer um for aqui, ó. For i igual a 0, enquanto i menor do que número de linha vezes número de coluna. Tem um probleminha aqui, ó, que como eu estou trabalhando com parâmetro, passar por referência, toda vez que eu quero o conteúdo dele, né, o valor que foi lido para ele, eu tenho que usar esse asterisco na frente, ó. Então fica uma sintaxe meio feia, né? Mas é um problema de legibilidade que a gente tem da linguagem C, tá, pessoal? Projetistas da linguagem, quando deixaram de forma explícita o acesso trabalhar com ponteiro diretamente, aí a gente tem essa falta de ortogonalidade, né? Uma situação diferente para tratar variáveis são ponteiro. Eu botei entre chaves aqui para dar um destaque, né? Mas não sei se elas são obrigatórias. Então eu vou fazer n linha vezes n coluna leitura de inteiros agora, né? Então posso ler agora os valores, né? E já preencher o meu vetor aqui. Então eu já posso ler aqui direto, ó. Então eu vou fazer fscanf. Vou ler de onde? Do arquivo. Vou ler o quê? O inteiro. Né? E vou ler aonde? Vou ler em img mais i aqui, ó. Então, estou preenchendo meu vetorzinho com todos os valores dessa imagem, ó. 213 vai estar no primeiro elemento, 202 vai estar no segundo elemento, 202 vai estar no terceiro elemento, 203 vai estar no quarto elemento, e daí por diante, certo? Se deu certo essa leitura, se ele conseguiu separar todos os elementos do arquivo texto aqui no meu vetor, né, num vetor e na variável, e img vai ser, vou retornar esse valor de img. Tá? Tem que ser depois de fechar o arquivo, né?
tá? E esse valor vai ser diferente de nulo, porque eu criei ele aqui, ó. O espaço de armazenamento para esse vetor vai guardar todos os valores aqui da minha imagem, vão estar aqui. Está reclamando dessa variável int, que não existe, vou declará-la também, certo? Agora sim, ó. Então aqui, pessoal, está uma função que consegue reconhecer arquivos de imagem nesse formato, ó, certo? Então verifica aqui, ó, se img, né, ser diferente de nulo, né, eu vou escrever simplesmente assim, ok. Só que nós vamos fazer uma coisa mais interessante ainda. Tá? Então, se deu certo de ler, ao invés de ficar escrevendo agora, ele vai retornar para mim um vetor preenchido com todos os valores desse arquivo texto, corresponde aos pixels da minha imagem, e se deu certo, ele vai retornar aqui para mim, ok. No final, eu tenho que limpar, né, esse vetor, né? No final, eu tenho que me desfazer desse espaço que foi alocado lá anteriormente. Mas vamos ver se vai dar certo. Se ele conseguiu ler e preencher esse vetor, ele vai escrever para mim aqui, ok. Certo? Vamos lá, ó. Compilei, ele está reclamando, é o free, malloc, etc. Ele não está reconhecendo, por quê? Porque eu não incluí a biblioteca dele, né? Por que eu estou insistindo nisso, pessoal? Próxima tarefa de vocês, a gente vai trabalhar com uma modificação de imagem simples aqui, tá? STRCMP, ele está reclamando, por quê? Porque não tem o... onde que eu estou usando STRCMP? Aqui, né? Só aqui que eu estou usando. Eu poderia comparar o elemento... Quer ver, ó, letra por letra aqui também dá, ó. Se eu fizer... Aí eu não vou precisar dessa função. Se eu estou usando aqui, ó, se linha na posição 0 for a letra P, vou olhar letra por letra, né? E se na linha na posição 1 for a letra I, é, na verdade, diferente, né? E aí vai ser ou também. A lógica aqui a gente tem que prestar muita atenção, senão... Né? O número mágico aqui é esse P2. Isso que caracteriza que os dados que vem em seguida é de um arquivo que contém uma imagem nesse formato imagem texto, PGM. É grayscale, né? Uma imagem em tons de cinza. Tá? Então, ao invés de usar aquela função de biblioteca, eu estou fazendo um teste aqui. São 2 caracteres só que eu tenho que testar. Né? Se o P0 for diferente de P, ou o linha 1 for diferente de 2, né? Se linha 0, o primeiro caractere do vetor que eu preenchi aqui, for diferente de P, diferente de 2, então não é a imagem PGM, ele retorna nulo. Uma coisa ou outra ali é quando... Agora leu, vamos ler, né? Então, ler. Ok, então ele conseguiu ler e preencher. Vamos fazer uma brincadeira agora? Se eu pegar nesse vetor aqui que está preenchido, é um vetor, não é? Se eu varrer ele todinho, pessoal, ó, vou fazer a varredura nele. Ah, tá. Eu vou ter que fazer uma outra coisa também, que agora é escrever PGM, tá? Para ter o resultado no meu processamento. Escreve imagem, lê imagem, escreve imagem, grave imagem, salve imagem. Então, os parâmetros vão ser o vetor, o nome da imagem que eu quero gravar, certo? Uma imagem, né? O que mais? O número de linhas, número de colunas e o máximo nível de cinza. Vão ser os parâmetros da minha rotina que grava imagem, tá? Para eu poder fazer. E o meu grava imagem, muito simplesinho, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo com esse nome aqui. Então, essa lógica aqui vai aparecer aqui. Criei um arquivo com esse nome, eu não consegui criar, só que eu vou criar para escrita, né? Estou salvando um arquivo texto e agora nós vamos gravar isso no arquivo texto, certo? A lógica vai ser essa daqui, ó. Fazer um fputs, né? Qual que é a primeira linha que tem que ter no meu arquivo texto que representa a imagem PGM? P2. Vou gravar esse P2 aqui e soltar para outra linha. Então, o fputs, como é que funciona? Os parâmetros dele são o string que eu quero escrever e em que arquivo que eu quero escrever, ó, certo? Pronto. Vamos fazer um fputs, o fprintf aqui, né? De uma linha de comentário, não fputs também, de uma linha de comentário, né? Que é o cerquilha, né? Feito por Luiz Eduardo. O nome, quem criou esse arquivo, a gente coloca aqui como comentário, certo? Esse /n aqui eu acho que não precisa não, porque ele já grava uma linha por vez. Tá, tô em dúvida, depois a gente vê. Qualquer coisa eu tiro ali. O que vem em sequência é o número de coluna, o número de linhas, né? Onde que eu vou gravar? No arquivo. O que que eu vou gravar? 2 inteiros, separados por espaço. E vou saltar para a próxima linha, né? Quais são os inteiros que eu vou gravar? O número de colunas e o número de linhas, né? Que vai estar um arquivo texto que contém uma imagem. Qual que é a próxima coisa que eu vou gravar no arquivo texto? O máximo nível de cinza. Então, é um valor inteiro, né? Máximo nível de cinza. O que vem em sequência, pessoal, é os valores do meu vetor. Só que eu vou quebrar ele em linhas, tá? Eu vou gravar assim, de 20 em 20, eu salto para a próxima linha, para não ficar muito grande, tá? A linha. Então, eu vou fazer assim, ó, para gravar agora os dados das linhas, né? Então, vou fazer for 0, quanto i menor que número de linhas vezes número de colunas, i mais. Vou começar aqui com conta igual a 0 também, tá? Então, o que que eu vou gravar? Vou gravar no arquivo os pixels. Vai ser um fprintf do arquivo,
%D, né? Espaço, para ter um espaço entre um número e outro. O que eu vou gravar? IMG na posição I, né? Que é os valores do meu vetor que veio aqui como parâmetro. Que é um vetor que está chegando, né? De N linhas vezes N colunas, elemento. Como é que ele existe? Eu criei na hora que eu li minha imagem, né? Então esse vetor aqui, toda vez que o conta chegar em 20, por exemplo, aí eu salto uma linha e reinicio conta, tá? Vou fazer assim, ó, conta mais, if conta foi igual a 20, depois eu mudo. Aí eu vou fazer printf no arquivo, só um enter, tá? Só isso que eu vou fazer, só para pular para a próxima linha, para não ficar muitos valores por linha. E o conta recebe 0. Só isso, só para formatar, para ficar bonitinho. No final aqui eu vou fechar esse arquivo que eu criei. Certo? Olha só que legal. Agora a gente tem um programa que lê um arquivo nesse formato, tem um programa que grava um arquivo nesse formato, né? O formato, né, a sequência de valores, etc. Tal, é específico, né? Alguém que definiu esse formato com a imagem de texto definiu que deveria ser assim, né? Quer ver? Se você consultar aqui, todas as imagens, ele tem uma sequência de valores que representa o formato dele. Eu queria mostrar para vocês uma documentação aqui, mas é isso, acreditem em mim aqui, né, que é isso daqui. Então vamos lá, agora eu quero fazer a coisa interessante aqui, ó. Nós vamos fazer uma modificação nessa imagem. Eu vou precisar aqui de uma variável inteira para poder percorrer meu vetor, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse vetor todinho e nós vamos modificar o valor dele, tá? Então, nesse caso aqui eu vou fazer o valor na posição I, vai receber o máximo nível de cinza menos o valor na posição I. Ou seja, eu vou estar invertendo. Por exemplo, 213, eu vou fazer 255 menos 213 e guardar nesse lugar. Tá? Então, depois de feito isso, né, com o meu vetor, eu vou salvar esse vetor com outro nome, né? Eu vou fazer o salva imagem. Qual que vai ser o nome do meu? Vai ser invertido. .pgm, o vetor que eu vou passar, número de linhas, número de colunas e máximo de linhas. Eu estou chamando minha função para escrever, ó. Beleza? Vamos ver isso funcionando? Ele está reclamando aqui de um fputs não declarado aqui, a linha 6, não. Tá aqui, ó, tá vendo? O fputs sem um parâmetro, ele tá reclamando. O fputs tem que ter o arquivo para onde a gente vai mandar esse string, esse literal, tá vendo? Era que ele tá reclamando. Ele não encontrou um fputs que tenha só um parâmetro, né? Só o literal, esse que ele reclamou. Salve imagem, tá reclamando também. Na função salve imagem, tem um return null. Minha função é void, tá vendo? Então, não vai ter return não, vai ter um return só. Se não conseguir criar, ele vai... Posso dar aqui também, fazer um tratamento aqui, ó, dentro da própria rotina. Então, eu poderia abortar, escrever assim, ó, erro de criação, certo? E abortar a execução do programa. Quer dizer, se eu não conseguir escrever, não dá pra fazer nada, certo? Também é possível fazer isso. Dando um tratamento no meu livro. Vamos agora de novo. Lá. Fez. Vamos executar, ó. Na hora que eu executar o ./ler, aparentemente não aconteceu nada, só escreveu ok aqui para mim, né? Mas perceba que dentre os arquivos tem um novo aqui chamado invertido, tá? Como é que eu vejo uma imagem nesse formato texto? Só tem vários programas, né? Por exemplo, aqui no Linux a gente tem um visualizador que se chama EOG, que é Eye of Gnome, né? Que é o Gnome um suite de soluções assim para gráficos, para uma biblioteca de rotinas para gráficos, tem um monte de coisa que é Gnome, né? Então esse Eye of Gnome aqui, EOG, é um visualizador. Se eu passo para ele o nome de uma imagem, tá? Ele carrega essa imagem, ó, tá certo? E aí, ó, invertido, ele está reclamando que ele não consegue visualizar. Vamos ver esse invertido como é que tá aqui. Deve ser algum errinho, alguma coisa que eu escrevi aqui errado. Invertido. Deu valor negativo, ó. Né? Na verdade, aí ele não consegue apresentar mesmo. A continha que eu fiz ali tá errada. Por que deu negativo aqui, ó? Altura dentro de comentário. Se eu tô gravando isso também, né? Não tem, verdade, ele tá calibrado aqui, ó. Tá, aqui tinha que ter um enter, ó. Por isso que ele não tá conseguindo ler, tá vendo? Tá faltando um enter aqui, ó. E aí tá fazendo besteira o restante. E por que tá dando negativo aqui também? Aparentemente é isso. Pode ser que na leitura ali eu li errado também, né? Ele disse que leu ok, mas eu não mandei mostrar o vetor, né? Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, não. Vamos pegar aqui e mexer, né? Então no ler imagem. Tem um enter aqui, ó. Para separar, eu estou gravando ali em coluna, número de linha, número de coluna. Mas por que 255, 213? Não é isso, ele deveria ter gravado o 600 e o 404. Então, na hora de ler, ele está lendo errado também. Quer ver? Vamos, depois que eu li aqui, mandar escrever esses valores. Os parâmetros que ele retornou para mim. Pode ser problema na leitura, tá, pessoal? Ele disse que leu certo, mas... Deixa eu fechar aqui, eu já vi como é que é esse...
Pronto, aqui eu tô mandando, ó, se eu conseguir ler, então o IMG veio preenchido com os valores que eu li, e eu tenho aqui que ele devolveu para mim, né, o valor desses parâmetros aqui também, né, que eu li aqui, ó, vendo? Tô lendo nos lugares aqui, esses F-scampos, né? Vamos ver se dá certo agora. Ah, tá lendo 213, 255, tá errado. Máximo de cinza 212, então tem erro na leitura. Na hora de ler aqui que tá dando errado. Deixa eu olhar minha colinha aqui de novo. Algum detalhezinho aqui, só... Ele leu, né? Tá lendo. Ele não saiu, então significa que a primeira linha ele leu certo. Ah, esse tamanho aqui, que eu acho que ele não tá lendo 1000, né? Quer ver que tem uma pequena diferença com relação ao exemplo anterior. Tô lendo a linha de no máximo 80 colunas aqui, ó. Esse é um detalhezinho, não sei se isso afeta. Vamos ver. Não, também. Eu vou mandar escrever cada linha que ele tá lendo, que essas linhas que ele tá lendo no início. Escrever na tela, para eu poder ver o que está acontecendo. Depois que eu leio, eu mando escrever para eu ver o que está acontecendo. É um jeito de monitorar também, essas escritas que a gente põe no meio da execução, pessoal, é uma forma de depurar, né? Ao invés de ficar executando passo a passo. Seria uma outra alternativa que eu vou executar. Compila, executa. Leu e leu. O que vem em sequência aqui é que ele não está lendo. Dá mais uma olhadinha na minha cola. Ah, tô fazendo um pouquinho diferente aqui, pessoal. Eu tô lendo a linha inteira. Olha só. Tem algum problema aqui na leitura do jeito que tava fazendo. Ah, tá. Aqui que tá acontecendo, ó. Tá acontecendo o seguinte, depois que eu passei aqui, na hora que eu fiz a leitura e é diferente, é a linha que tem, a linha que tem de linha de colunas, ele leu aqui, ó. E aí eu tô tentando ler de novo, mas ela já foi lida. E ela é diferente de linha de comentário. Então é nela que eu tenho que fazer essa leitura, tá? Então tem uma função que chama scanf, que a gente lê de um string e não do arquivo. Eu vou ler na linha, né? A linha e coluna dessa linha que não é comentário. Eu saí daqui porque a linha não é comentário. Ou seja, é uma linha que tem número de linha e número de coluna. Então a função que eu estou usando é o scan. Eu vou ler dois inteiros que estão nessa linha, ó, que eu acabei de ler, tá? Não é convencional isso não, mas é assim que funciona. Agora sim, ó, certo? Agora ele leu direitinho. E agora ele gerou meu invertido aqui direitinho também. Podem ver, né? Tá meio esquisitinho aqui, os zeros, né? Mas quer ver que legal? Ó? Se eu olhar agora o Stanford, ele mostra para mim a imagem, né? E aqui a imagem invertida, ó. O que é a imagem invertida? É trocar os brancos, é uma escala entre 0 e 55, se eu inverter, né? Se eu subtrair esses valores de 255, aí eu vou ter minha imagem invertida. Todos os pixels estão trocados, né? O que é preto vira branco, o que é cinza claro vira cinza escuro, o que é cinza escuro vira cinza claro e daí por diante, certo? Entenderam aqui? O legal desse processo todo, que eu preciso desse IOG, né? Eu vou liberar para vocês uma funçãozinha, que é um programa em Windows, né? Que funciona parecido com esse IOG, que chama IFANView. É esse programa, não dá para executar aqui no Linux, né? Mas é um programa que parece um executável, chamado IFANView. Você vai fazer a chamada do mesmo jeito. Quer ver? A sintaxe dele é i_view32. E o nome do arquivo, você vai conseguir ver o resultado do teu processamento. Então, a ideia de processamento de dados é essa, de processamento de imagem, né? Você lê uma imagem, você processa a imagem, né? A repetição aqui, ó, e depois você grava o resultado desse processamento. Na hora que você visualizar, essa imagem está modificada. Nesse caso, a imagem está invertida. Tá? Esse exemplo aqui, com esse aplicativo IFANView, eu vou liberar para vocês. E eu vou pensar uma atividade que vocês vão desenvolver, tá? A atividade que eu vou pensando aqui é mesclar duas imagens, por exemplo. Então, ao invés de ler uma única imagem, vão ter que ler duas e vão ter que compor, juntar essas duas imagens numa só. Duas imagens têm que ter a mesma dimensão, né? E aí a gente vai fazer como é que essa mescla vai acontecer, tá, pessoal? Eu vou discutir isso com você. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Eu vou interromper a gravação para liberar para perguntas, tá? Essa vai ser a próxima atividade que